Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Devo dizer de minha satisfação, minha alegria de poder retornar aqui na Assembleia de Deus em São Bernardo para adorar a Jesus, prestar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. O nosso maior objetivo é prestar o culto de adoração a Deus. Nós não viemos aqui para outra coisa a não ser para adorar a Jesus, como estamos fazendo. Eu quero manifestar a minha alegria. É os dois juntos, é um só companheiro? Isso. Eu quero manifestar a minha alegria de poder retornar aqui, receber o convite da igreja, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, a presidência dessa igreja, diretoria desse ministério, vice-presidente, secretários. Deus abençoe. Também a coordenação dos jovens aqui desta igreja, parabenizá-los pela linda festa, pelo culto abençoado, pelo bonito conjunto de jovens. É um prazer novamente estar com vocês. Registrar também meu agradecimento ao pastor Franklin, que sempre faz o contato. Prazer revê-lo. E todo o ministério aqui em São Bernardo. E a esses bonitos jovens, animados e cheios de Deus, né? Que é o mais importante, né? Ser cheio de Deus. Antes de ler um versículo, pedi aqui ao coordenador, ao pastor, e é a primeira vez que eu trago um livro aqui, com o título Série Visão de Jesus. É um estudo que eu dou na igreja, todo culto de ensino, toda quarta, e virou um pequeno livro que fala de Jesus, a pedagogia de Jesus. É um livro fácil de ler, rápido e de muita conteúdo para abençoar a vida do jovem, do obreiro da igreja. Se os irmãos quiserem conhecer, no final vai estar ali com a minha esposa. Os irmãos podem conhecer esse material. Vamos abrir a Bíblia. Atos dos Apóstolos. Pode ficar de pé se for o costume da igreja, fique à vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Foi o texto que veio ao meu coração essa tarde para compartilhar com os irmãos. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 15. Quem achou pode dizer amém? Amém. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Você pode dizer amém mais uma vez? Amém. Podeis tomar assento. Eu achei por demais importante e interessante o tema escolhido por vocês, pelos jovens, pela liderança, essa temática tão singular, que é relembrar que Jesus está vivo. E o texto lá de Lucas 24 é bastante rico e interessante, aonde está inserido o tema, mas eu gostaria de fazer uma conexão com Lucas, até porque ele é o mesmo escritor de Atos, e falar um pouquinho então desta
tão importante notícia de saber que Jesus vive, e está vivo, e com um detalhe: vivo para sempre, sempre. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem algumas marcas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem algumas singularidades, a saber, unidade da igreja, avivamento, missões, evangelização, crescimento da igreja. Mas a mensagem que impactou a igreja primitiva, a mensagem que foi tema, vamos contextualizar, de todos os primeiros congressos da igreja primitiva, eu acho que eles vestiram uma camiseta dessa escrita assim: Ele vive. Porque se teve uma igreja que deu importância para a ressurreição de Jesus, foi a igreja primitiva. Nós aprendemos muito com ela. O Atos dos Apóstolos define um pouquinho do ministério terreno de Jesus, pois o escritor Lucas, no capítulo 1 de Atos, e o versículo de número 1, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo. Ele pesquisou sobre Jesus. Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O escritor deixa claro que o ministério de Jesus era um ministério de atitudes, de realizações, de feitos e também de ensinamento. Jesus ensinava para fazer e fazia para ensinar. Jesus nunca fez nada sem ter o objetivo de ensinar. Os milagres de Jesus, as suas parábolas, todos os seus milagres tinham objetivo pedagógico de ensinar. Então Jesus fazia e ensinava. Ele mostrava que tinha atitude, porque quem faz e ensina tem crédito para ensinar. E ele faz e ensina, porque tem gente que ensina, mas não faz. Jesus, ao contrário, ele fazia e ensinava. Os seus feitos dava crédito aos seus ensinos. E logo no capítulo 1, já transborda no texto a importância da temática que ele está vivo. O Lucas diz que ele fez isso até o dia que foi recebido no céu. Versículo 2. Ele deu mandamento pelo Espírito aos apóstolos que escolheram. Aí o versículo 3 fala um pouco da sua aparição, porque a ressurreição de Jesus foi contestada, principalmente no início, de que Jesus não morreu, que Jesus apenas desmaiou, que os discípulos roubaram o corpo, tentaram neutralizar a ressurreição de Jesus. Mas lembra de uma coisa: quando Jesus foi sepultado, o sistema romano tomou duas atitudes. Primeira, colocar aquela famosa pedra na porta do sepulcro, uma pedra grande,
selo do imperador, para ninguém mexer na pedra. A pedra estava selada, ninguém podia mexer na pedra. Segundo, colocou guardas para cuidar do sepulcro de Jesus. Isso nos ensina uma lição. Os nossos inimigos, eles são os nossos maiores admiradores. Eles apenas não querem reconhecer isso. Eles sabem o seu talento, eles sabem a sua capacidade, mas eles não dizem, eles não falam, eles tentam disfarçar mentindo sobre você. Foi isso que fizeram com Jesus. Por quê? Ora, se eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, para que colocar uma pedra daquele tamanho? Para que selar a pedra? Para que colocar guarda? É porque eles tinham medo de Jesus ressuscitar. Eles não queriam declarar, não queriam falar. Mas no fundo, eles diziam assim: vai que tanta coisa que esse homem fez, a gente não pode falar, mas vamos nos precaver. Inclusive, tem um detalhe: os inimigos de Jesus acreditam mais na ressurreição do que os próprios discípulos. Porque se os inimigos de Jesus colocam a pedra e guarda, os discípulos foi chorar trancado. Mas por que chorar trancado? Porque eles esqueceu da ressurreição. E para que ir no sepulcro com aromas e unguento e especiarias? Nada a ver o que aquelas mulheres fizeram. Interessante delas ir lá, mas elas foram no objetivo de ungir um corpo de um defunto. Você não vê a perspectiva das mulheres que foi ao sepulcro interessadas em ver se Jesus tinha ressuscitado. Pelo contrário, elas chegaram até comprar aromas para ungir o corpo de Jesus. Então, na cabeça das mulheres que andaram com Jesus e dos próprios discípulos, esqueceram da ressurreição. E os inimigos não. Os inimigos colocou guarda e pedra. Porém, quando chegou o famoso domingo e o mais importante dia da igreja, que foi o terceiro dia, Jesus não quis saber de pedra, de selo, de guarda, de nada. Até porque pedra para ele, porta fechada para ele não significa nada. Parede para ele não significa nada. Guarda para ele não significa nada. Nada. Ele ressuscita, ele aparece para alguns irmãos, apresentou vivo, o verso 6 e 3 do capítulo 1 diz: aos quais também apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, porque tinham gente dizendo que era mentira, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então, depois da ressurreição, Jesus fica aí uns 40 dias aí na terra. Muito bem. E Jesus passa uma ordem. Jesus passa uma ordem. No versículo número 4, Jesus fala assim para os discípulos: estando com eles, não pediu, determinou. É diferente de pedir. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, e esperasse em Jerusalém a promessa. E ele chega ainda a dizer: vocês conhecem o batismo com água, mas agora vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. E dá um spoiler, não muito depois desses dias. Ele está falando de 10 dias para completar os 50,
Então ele diz, não muitos dias não, alguns dias aí, aguarda um pouquinho. Interessante que Jerusalém não é um lugar muito fácil de viver, não. Por quê? Primeiro, Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi traído. Judas costuma morar em Jerusalém. Jerusalém tem gente cínica, chamado Pilatos. Os cínicos moram em Jerusalém. Os Judas moram em Jerusalém. Jerusalém tem uma multidão que aplaude num dia, no outro dia manda matar. No outro dia manda crucificar. Jerusalém tem uma religiosidade corrompida, hipócrita, sepulcros, homens que usurpavam o povo, dizia para o povo não pecar e eram os maiores pecadores. Era uma religiosidade falsa. Por isso que Jesus veio no contraponto dizendo, o meu jugo é diferente. O deles aí é pesado, mas o meu é leve. Então, Jerusalém tem cheiro de religiosidade. Cheiro de religiosidade. Quem olhava dizia, é santo. Jesus disse assim, vocês não enganam. Vocês não passam de sepulcro, caiados. Por fora uma coisa, por dentro é outra coisa. Jesus confrontou a religiosidade de Jerusalém. Jerusalém não era um lugar muito fácil de viver. Jerusalém foi um lugar que Jesus não morreu dentro exatamente de Jerusalém. A Bíblia fala que ele morreu fora da porta, ou seja, fora de Jerusalém. Mas foi tudo tramado por Jerusalém, dentro de Jerusalém. O sistema estava instalado dentro de Jerusalém. Jesus teve que conviver. Agora, em Jerusalém pairava a continuação da perseguição, porque se perseguiram Jesus, vão perseguir os seus seguidores. Até por isso eles se esconderam. Aí Jesus diz assim, vocês vão ficar em Jerusalém. Jesus está dizendo, não é fácil viver lá não, mas fica lá. Porque é nesse lugar que vai descer a promessa. Não importa o cenário, se tem uma promessa, fica no lugar. A promessa é mais importante do que o lugar. Inclusive o lugar não consegue impedir da promessa se realizar. Sabe por quê? Porque a promessa não vem das laterais, não vem da frente, não vem de trás, esquerda, direita. Quando eu falo esquerda, direita, estou falando de partido, não, estou falando de lados. Não vem disso, ou seja, não vem da esfera humana, não depende de Galileia, não depende de templo, não depende de tanque, não depende de nada disso. Quem decide o dia e a hora da promessa não é Jerusalém que decide, é os céus que decidem.
Então vocês vão ficar lá. Aí olha a cabeça dessa turma. E olha que Jesus ensinou, hein? Eles estavam preocupados com coisas terrestres, com coisas passageiras, com coisas humanas, de reino, de poder político. Quando é que vai estabelecer o poder? O reino é Israel. Jesus dá uma cortada neles e fala assim: não interessa. Não vos pertence saber. Jesus está dizendo assim: não é disso que eu estou tratando. Eu tenho algo muito mais importante, muito mais especial, muito mais duradouro, muito mais abrangente do que isso que vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados com coisas transitórias. Por isso que Jesus diz assim: esquece isso aí. O Pai está no governo disso aí. O Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí vem um dos versículos mais famosos no contexto missionário do Novo Testamento. Jesus diz assim: mais. Esse mais, Jesus está dizendo assim: eu tenho coisa mais importante do que vocês estão preocupados aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí Jesus dá um endereço para eles, sabe? Essa virtude do Espírito Santo vai vir sobre, ou seja, vai vir do alto, vai vir de cima. Aleluia, glória a Deus, aleluia, sobre vós, ok, esse poder extraordinário vai vir sobre nós, para quê? Qual é o objetivo do Espírito Santo de Deus te encher? Para te fazer estrela? Para te fazer superstar? Esse mundo gospel corrompido que a gente vive, não é? É um mundo complicado. Tudo é em torno do dinheiro, até as notícias ruins. Porque hoje as pessoas se alimentam de notícias ruins do cantor tal, do pastor tal, do pregador tal, porque isso dá dinheiro. E os moralistas que estão por trás disso, você está pensando que eles estão querendo consertar a igreja? Não, aquilo dá dinheiro para eles. Falar da desgraça dos outros dá dinheiro, dá ibope. Então, é um mundo rentável. É um mundo rentável, um mundo de dinheiro, um mundo corrompido. E a proposta de Jesus nunca foi essa. A capacidade que o Espírito Santo de Deus tem para fazer com um homem e com uma mulher, nunca teve esse propósito desvirtuado que infelizmente existe. Jesus diz assim: vocês receberão a virtude sobre vós para ser testemunha. O objetivo é ser testemunha. Muito bem, você conhece o versículo? Uma visão abrangente. Jerusalém, Judeia, Samaria e aonde for, alcançar a todos. Quando Jesus passa essa ordem, ele é assunto ao céu e é ocultado aos olhos dos discípulos.
Eles vão para o cenáculo, unidos, juntos. Verso 14 diz que eles vão para a perseverança da oração. Estão orando. Resultado da oração. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que você conhece. Desce então, olha de novo. Jesus diz assim: vai vir sobre vós. Capítulo 2, verso 1 diz assim: e de repente veio do céu. Oh glória! É por isso que essa chama pentecostal não apaga. Se tem igreja que não gosta mais disso, se tem igrejas que já fecharam a porta para isso, porque os cultos é mais um entretenimento do que a ação do Espírito Santo, não interessa, mas ainda existe um povo na terra que gosta do poder de Deus, que gosta da unção do Espírito Santo, porque isso não vem do homem, vem do céu, vem do céu, vem do céu, vem do céu. E aquilo que vem do céu tem o selo da durabilidade. Veio do céu. Você sabe que encheu toda a casa. Foram vistas línguas estranhas. Nasce, ou melhor, levanta um extraordinário pregador por nome de Pedro. Pedro prega 8 minutos de mensagem. Uma mensagem cristocêntrica, explicativa, e alcançou as primeiras conversões. Interessante que, depois das primeiras conversões, eles vão para a oração. Sabe o que isso ensina? Que depois do congresso não tem ressaca espiritual. Eu não sou mais pregador, eu sou pastor de igreja. Quando eu era pregador, eu ainda saio em alguns lugares, mas quando eu era mais pregador, de viajar ao Brasil e tudo mais, eu sempre gostei dos congressos. Jovens, mães, tudo, sempre gostei. Gosto até hoje. Mas hoje, como pastor de igreja, eu já não gosto mais de congresso, não. Eu gosto de culto. Então, eu falo para o pessoal, isso na minha igreja, eu falo para o pessoal, congresso é todo culto. Todo culto. Esse negócio de ficar 500 meses ensaiando, e eu sei que isso aqui dá trabalho, parabéns aos os organizadores, os maestros, que dão um trabalho danado, os regentes. Aí chega no culto, digamos que normal, da igreja, mas cadê aquele tanto de jovem? Cadê aquele tanto de músico? Ah não, pastor, não é congresso. E depois que passa o congresso, até voltar ao normal, porque tem a ressaca. Ah não, pastor, estamos cansados. Próximo culto de ensino não tem ninguém. Por quê? Por causa do congresso. Deus está falando. Sabe o que aconteceu depois do primeiro congresso da igreja primitiva? Pedro prega na primeira conferência, cruzada, congresso, concentração, nome que você quiser dar. Ganha 3.000 almas para Jesus. Pedro não falou assim, olha, depois disso aí vamos pescar. Não, foram junto para a oração. O fogo não é só no dia da festa. Não se pula só no dia da festa. Não se canta bonito só no dia da festa. Todo dia Jesus está na casa. Oh, glória. Aleluia. E tem uma coisa interessante.
o verso 1 do capítulo 3 de Atos, diz assim: Pedro e João. Diga comigo, Pedro e João. Diga bem forte, eu e você. Aqui está o segredo. Segredo. Sabe por quê? Você conhece os discípulos de Jesus, a turma que andava com Jesus. Mas você conhece um famoso ciclo íntimo de Jesus chamado de Pedro, Tiago e João. Quando eu cantava nas crianças, a gente cantava um corinho que dizia assim: Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lembrou não? É isso aí. Então, é o famoso trio de Jesus. Pedro, lá na frente, vai figurar outros personagens, inclusive o grande Paulo. Mas aqui, começa com Pedro. Escute bem aqui o que eu vou lhe dizer. Do trio de Jesus, esse íntimo, Pedro, Tiago e João, João era o mais chegado. Se fosse fazer uma reunião de pauta para ver, olha, vai ter um Pentecoste e vai precisar de um pregador, ninguém ia escolher Pedro. Pedro é louco, Pedro é doido. Tudo que Pedro faz dá errado. Vamos chamar João? Dos três, João, ele era parente, para começar, ele era parente do chefe que eu digo Jesus. Próximo. Tinha uma proximidade muito grande. Olha, João, só para lembrar um pouquinho. João era íntimo de encostar a cabeça no ombro de Jesus. Ele era o discípulo mais preparado entre Pedro, Tiago e João. João mais preparado. Olha o evangelho dele. Ele é até meio que diferenciado. Ele escreve coisas que ninguém escreveu. Não, que Mateus, Marcos não escreveu, eu vou fazer. Não, vou fazer diferente. O meu evangelho é o evangelho do verbo. João top. Pastor da igreja de Éfeso. Pastorzão. E nada mais, nada menos do que o Apocalipse. Só para você ter uma ideia da moral de João. E dos discípulos, foi o último discípulo a morrer. João, o mais preparado, o mais íntimo, o mais equilibrado. Desculpa, eu errei que falei que João era parente de Jesus. Eu confundi com o João Batista. Esse aqui é outro João. Então, João o mais preparado. Mas só que quem que pregou? Quem pregou? Pedro. E o segredo não está em Pedro pregar só. O segredo está em Pedro se destacar, pregar, ter resultado, e João não ter ciúme de Pedro. Isso aqui fala de liderança. Pedro e João é símbolo de liderança. A pior coisa que tem na igreja é o ciúme. Ciúme. Deus está usando, tem que fazer alguma coisa para denegrir, para manchar, para estragar. João poderia pensar assim: não, aonde já se viu Pedro pregar primeiro do que eu? Aonde já se viu Pedro se destacar como pregador? Mas só que João era crente. João pensou assim: eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei quem me chamou. E se por acaso é hora de Deus usar a Pedro, não tem problema. O Deus que usa Pedro vai usar João também. Então, a verdadeira humildade não é essa humildade falsa, não. É a humildade de reconhecer que existe alguém melhor do que você. Pastor, somos todos iguais. Para com essa conversa, não é todo mundo igual não. Igual como ser humano, aí é igual. Mas no talento não é.
Alguém aqui toca melhor que o outro. Não é possível todo mundo tocar igual. Inclusive, o maestro é melhor que todos, por isso ele é o maestro. Como que ele vai ser o maestro se ele é o pior de todos? Não, ele é o melhor, por isso é o maestro. Como você vai colocar um que nem sabe direito reger? Não, tem que ser quem sabe. Então, não tem esse negócio, eu não sei, misericórdia, Jesus. Não sabe, então não faz, irmão. Não faz. Entendeu? Essa é a humildade falsa. João Batista, quando disseram assim, nossa, é o Cristo. Opa, o Cristo eu não sou, mas uma voz eu sou. Pronto. Ele não deixou de falar o que ele era. Você está entendendo? Então, diferenças existem. Talentos existem. Existe diferença de um para com o outro. Mas o bonito é quando essas diferenças conseguem andar junto. Mas por que andar junto? Porque o foco é o reino de Deus. O foco é Jesus ser glorificado. O foco é ser testemunha de Jesus. Aleluia. Então eles continuaram andando juntos. E olha que isso sem falar de personalidades. Um era colérico, o outro era fleumático. Então, o segredo da unidade é você saber lidar com gente diferente de você. Suportar gente diferente de você. Não, essa irmãzinha não gosta não, porque tem que suportar. Mas tem que suportar, você não é crente? Glória a Deus. Suportar gente que só concorda com você é fácil. Liderar gente que só concorda é fácil. Você tem que saber lidar com quem discorda de você e ainda continuar amando em Cristo Jesus. É o regente que fala assim, não gostei dessa cor de camiseta, mas se for escolhido eu vou pôr, vamos glorificar Jesus e acabou. Pronto. Isso é unidade. Unidade é você aceitar as diferenças. Então Pedro, ou melhor João, aceitou. Aceitou tanto que continuou andando juntinho. E foi para o templo, a hora da oração. Sabe por que você tem que estar unido? Porque tem gente que vai precisar de você. Você sabe por quê que muita coisa deixou de acontecer embaixo? Porque em cima está um problema. A desunião do altar impede acontecer as coisas embaixo. As brigas por cadeiras, por posições. Os altares falsos com blazer, gravata e tudo mais. Mas só Deus sabe o que está acontecendo por trás. A briga, o desentendimento, as puxadas de tapete, a confusão por trás do sistema. Como que Deus vai abençoar uma igreja se o altar está quebrado, se o altar está desconcertado? Então Pedro e João estão ensinando o seguinte: tem gente coxa que vai precisar de nós. Se não tivermos na oração e na unidade, não vai ter milagre lá embaixo. Glória a Deus. Oh, glória! Que o coxo tinha culpa do quê? Ele nasceu com um problema. O máximo que as pessoas podiam fazer, pastores, era colocar na porta. Mais nada. Agora, presta atenção. Quando o coxo olhou, não viu Pedro. Viu Pedro e João. A unidade refletiu. Eles estão juntos. Eles estão unidos. Oh, glória a Deus. E olha que interessante.
é Pedro com João, toda a ligação, vínculo. Isso aqui são ensinamentos. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse assim, Pedro falando, só que Pedro não falou assim, olha para mim. Pedro falou, olha para nós. Aqui não diz respeito sobre você, aqui diz respeito sobre Deus e sobre nós. O eu aqui é o grande eu sou, é nós. O único homem que podia fazer alguma coisa sozinho na terra, chegou aqui e disse assim, vem aqui Pedro, vem aqui Tiago, vem aqui João, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e fez uma equipe. Então, olha que interessante, olha aqui para nós. Primeiro, pense comigo aqui. Um mendigo, quando está ali para receber alguma coisa, dificilmente alguém conversa com o mendigo, ou olha, pelo contrário, pega a sua moeda, joga e vai embora. Ninguém conversa com o mendigo, ninguém olha para mendigo. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Olha aqui para nós. Sabe o que eles estabeleceram? Uma valorização de pessoas. Porque quando alguém conversa com você e olha nos seus olhos, ela está valorizando o que você está falando. Aqui Pedro está dizendo assim, você tem valor para nós. Olha aqui para nós. O negócio foi tão forte que a Bíblia diz que olhou para eles esperando receber alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Ele ficou perplexo com aquilo, falou, vai vir uma coisa muito grande aí. Uma coisa muito boa. O que aconteceu? Eles despertaram no paralítico, no coxo, uma expectativa de receber uma coisa muito forte, uma esmola muito boa. O versículo é claro em dizer que ele olhou, verso 5, esperando, ou seja, criou uma expectativa. Quem está aqui, diga comigo, Pedro é? Mas João não fala. João não abre a boca. Mas está junto. Estou aqui, Pedro. Quem está aparecendo é você, mas eu estou aqui. Estou aqui para te apoiar. Aí Pedro diz assim, disse Pedro, não tenho. Irmão, a expectativa do coxo veio de 10-0 assim, rapidinho. Eu acho que aqui nasceu a célebre frase, a alegria de pobre dura pouco. Porque ele ficou alegre, aí o rapaz fala assim, não tem? Vai então. Eu estou aqui para receber, e o rapaz faz essa cena toda, manda olhar para ele, conversa comigo, e diz assim, não tenho prato, e também não tenho ouro. A emoção desceu lá embaixo, mas aí daqui a pouco reacendeu de novo a expectativa. Sabe aquela coisa que oscila com rapidez? Pedro fala assim, mas o que tem? Opa! Ô glória! Mas ele falou que não tinha. Então Pedro está dizendo assim, o que eu tenho é mais importante do que ouro e que prata. Ele colocou o coxo para pensar rapidamente, do coxo ficar pensando, mas o que será que ele tem
que é mais importante do que o ouro e do que a prata. Pedro está dizendo assim: rapaz, eu vou te dar um negócio que vai mudar a sua vida. Se eu te der ouro e prata, amanhã você vai ter que voltar aqui de novo. Mas eu vou lhe oferecer algo que transforma. Escute o que eu vou dizer, principalmente vocês jovens. Não troque aquilo que é durável. Não troque o evangelho puro por esmola. Esmola alegra no momento. E esmola, presta atenção, é coisa sem compromisso, porque quem dá uma esmola, ele pode dar um valor hoje, não é valor fixo, amanhã pode dar menos. Jovem, você não vive de esmola. Você não precisa de esmola deste mundo. Você não precisa de alegria passageira deste mundo, é uma esmola. É uma alegria hoje, mas amanhã vai precisar de novo, é esmola. Sente o prazer hoje, mas amanhã precisa de novo, é esmola. É esmola. Sente uma alegria agora, amanhã acaba, vem um vazio de novo, é esmola. São esmolas. Alegra de forma momentânea. É prazeroso momentaneamente, mas amanhã você não tem mais nada na mão. Então Pedro está dizendo assim: o que eu te dou vai mudar a sua vida. E diz assim para ele: em nome de Jesus Cristo. Vamos sair dessa situação. Vamos sair dessa dependência. Vamos sair desse estado crítico. Vamos sair da porta para entrar para dentro do templo. Vamos mudar de vida. É isso que Pedro está dizendo. Em nome de Jesus, levante e anda. Mas o interessante é que com o nome de Jesus e tudo, o rapaz não andou. Sabe por quê? O detalhe não é só curar o físico. O detalhe é tirar esses traumas que o problema deixou dentro. O trauma emocional bloqueia, que a pessoa pensa assim: mas como andar? Eu nunca andei. Eu não sei o que é isso. Eu nunca firmei os meus pés. Eu não sei o que é isso, andar. Aleluia. Sabe o que Pedro faz? Eu tomando, ou pela mão, oh glória a Deus. Deus sabe como você veio para essa primeira noite desse congresso. Deus sabe o que está quebrado dentro de você. Deus sabe o que está neutralizado dentro de você. Mas Deus vai te tomar pela mão direita esta noite. Está dizendo para você, jovem: levanta, 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 porque eu estou contigo. Agora, olha a importância de você estender a mão. Não é para colocar o pé para a pessoa tropeçar. Não é para empurrar, para acabar de cair. Não. Pega pela mão. Ajude. Ore por ele. Você pode dizer para o jovem que está do teu lado assim: pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar com a minha oração. Pode contar com a minha amizade sincera. Pode contar com a minha mão para te ajudar a te levantar desta crise.
tomou pela mão direita, a Bíblia diz que afirmou os pés e os tornozelos. Esse entrou no templo saltando. Aí o povo, curioso, mas o que é isso? A gente conhece esse mendigo. O povo esqueceu o coxo, melhor dizendo, e se apegou a Pedro, a João. Eles ficaram atônitos no alpendre de Salomão, dizendo assim: quem são esses homens? Mas a gente nunca viu um trem desse. Mas que é isso? O que esses homens têm que nós não temos? Presta atenção aqui. E quando Pedro viu isso, eu penso que porque Pedro levanta para pregar de novo aqui. Quem sabe ele deu uma conferencinha com o João e disse assim: João, esse povo está enganado. Esse povo está pensando que é nós. Esse povo está pensando que a gente é poderoso assim. Quem sabe, se eles não fossem testemunhas, poderia dizer o seguinte: rapaz, o negócio é bom, o povo está gostando de nós, vamos esquecer esse negócio de Jesus e vamos falar de nós. Vamos abrir uma igreja para nós, Pedro. Ministério do Levanta e Anda. Vai dar certo. Olha aí o povão com a gente. Pedro falou assim: opa, oportunidade de falar dele. Porque agora é a hora. Ele diz assim: vocês estão pensando que isso é por causa de nós? Por nossa virtude? Ou por nossa santidade? Aí ele dá um fundo histórico e diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos nossos pais. Olha onde ele foi. Aleluia. Não é nós que está fazendo isso, não. Isso é coisa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está glorificando o seu filho. Aí Pedro, por isso que Deus usa a pessoa certa na hora certa. Pedro, com seu sentimento colérico, sabe quem que é esse filho aí? Aquele que vocês entregou. Aquele que vocês matou. Aquele que se entregou para Pilatos. Lembra que vocês cuspiram nele? Lembra? E vocês colocou uma coroa nele? Lembra que vocês humilharam ele? Vocês estão lembrados disso? Vocês negaram o santo, o justo, e trocou por um homicida. Vocês preferiram Barrabás do que Jesus. E disse assim, para ficar mais forte: vocês mataram o príncipe da vida. Mas sabe por que esse homem andou? Porque Deus o ressuscitou. Sabe por que esse milagre? Não é por causa de Pedro e nem de João, é porque ele está vivo, é porque ele vive, é porque ele vive. Oh, glória a Deus! Tem milagre porque Jesus Cristo está vivo. Tem renovo espiritual esta noite porque Jesus Cristo está vivo. Tem poder de Deus para a sua vida porque Jesus está vivo. Porque ele vive, você pode levantar a mão para adorar a Jesus. Você pode dar o seu maior e melhor glória a Deus esta noite, porque ele vive.
Ele vive, Ele vive, Ele vive e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus está vivo, Ele vive. O seu coração se enche de alegria porque Ele está vivo. Você pode adorar a Jesus porque Ele vive. Ele vive. E porque Ele vive, e porque Ele vive, eu sinto que Ele te renova esta noite. Não é por causa do pregador, é porque Ele está vivo. Não é por causa do congresso, é porque Ele está vivo. Morto não tem poder para nada. Morto vai depender dos outros. Mas aquele que vive pode agir. Aquele que vive pode operar. Aquele que vive pode te libertar. Aquele que vive pode te abraçar esta noite. Eu quero orar por você esta noite. Pode orar com a igreja, pastor. Eu vou orar com a igreja com um objetivo. Deus vai curar essa paralisia que está dentro de você, meu jovem. O diabo está querendo paralisar você. Mas o fato dele estar vivo. O túmulo está vazio, mas o céu está cheio de anjos. O túmulo está vazio, mas a igreja está cheia da glória. Porque Ele vive, o sistema romano não conseguiu parar a igreja. Porque Ele vive, coliseu nenhum conseguiu parar a igreja. Porque Ele vive, leões nenhum conseguiu parar a igreja. Porque Ele vive, nenhum império conseguiu sobreviver. Mas a igreja está de pé, porque Ele vive. Não é por causa da placa da igreja, é porque Ele está vivo. É porque Ele está vivo, é porque Ele está vivo. Ele vive. E se Ele está vivo, a igreja também está viva. E se Ele está vivo, a igreja também está viva. Pega na mão desse irmão aí, por favor, com permissão da igreja. A igreja se coloque de pé, por favor. Diga para ele, vamos ficar de pé juntos. O que você precisa, você vai receber porque Ele está vivo. Vou fazer, antes de eu orar, está quase dando meu horário ali. Eu quero fazer a primeira pergunta. Onde está a primeira pessoa que quer receber o Cristo vivo? Você que está afastado da igreja, ou ainda não teve um encontro com este Jesus. Eu estou te esperando aqui à frente para mim orar por você agora. Vê você que está perto aí de um jovem, de um moço, de uma moça, de um senhor, de uma senhora. Jesus está vivo e está aqui para salvar você. Jesus está vivo e está aqui para mudar a sua história. Será que nós temos uma pessoa para Jesus? Onde está a primeira pessoa? Venha. Venha que nós estamos te esperando. Venha que nós estamos esperando você. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Ele morreu e ressuscitou por sua causa. Ele morreu e ressuscitou por você. Nós temos alguém para Jesus? Nós temos alguém? Eu já preciso de orar, que eu tenho mais 3 minutinhos ali. Tem mais alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus esta noite? Se decidir, nós estamos te esperando. Mas eu preciso que esses jovens que estão aí, você pode colocar a mão no ombro desse jovem que está ao seu lado, porque você vai orar junto com ele agora. E diga bem forte assim: não importa. Diga bem forte: não importa. Mais forte: não importa o momento, o que estou vivendo. O que importa é que Ele está vivo. Está vivo.
Se ele está vivo, transmite essa unção para ele aí agora. Transmita para ele essa unção que você tem aí. Ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Está vindo uma pessoa para Jesus aqui. A igreja adora. A igreja adora. Jesus está vivo.